Mais uma vez, a inflação do Brasil vem acima das projeções e dados novamente preocupam. Isso e mais agora aqui no nosso Morning Call, dia 11/7/2025. Sejam muito bem-vindos. Bom dia a todos. Por aqui, Max Braga. Vamos então às notícias. Fora esse lance da inflação, ainda tem mais desdobramentos aí para entender sobre a questão da taxação, né, que o Brasil pode sofrer até 1º de agosto. Vamos lá, deixa eu abrir aqui os meus alfarrapos e vamos lá. Então, começar hoje diretamente aqui por Brasil, tá? O IPCA de junho, então, registrou uma alta de 0,24, levemente acima da projeção, que era de 0,20, e completamente acima da meta, que no caso está agora em 5,35 nos últimos 12 meses. Então, assim, a composição do índice, inclusive, né, toda ali, o restante, né, das coisas que são verificadas, não só o número, né, foi considerado menos favorável. Então, vou destacar aqui alguns componentes que são relevantes aqui para a gente entender também, né, a composição desse índice. Por exemplo, o grupo habitação teve forte influência no resultado, alta de 0,99%. Basicamente, isso foi impulsionado pelo reajuste da energia elétrica residencial de 2,96. Eu, você, todos nós devemos ter visto já na nossa conta de energia elétrica, né? Não está fácil. O segmento de serviços também voltou a acelerar, subiu 0,40 no mês, refletindo essas pressões de inflação, de serviços subjacentes. Complicado, tá? Porque os serviços eles são impactados diretamente por isso. Os núcleos também avançaram 0,32% em junho e acumulam 5,08 em 12 meses. O núcleo da inflação, tirando aí alguns setores, mesmo assim, essa está acima, estourou a meta aí, que seria, no caso, uma banda, né? De 3 a 4,5 para cima ou para baixo, né? 1,5 para cima, 1,5 para baixo. Bom, o campo positivo disso do IPCA desse mês foi alimentação e bebidas, que recuaram 0,18, mais beneficiada por condições climáticas favoráveis. E os bens industriais também observou-se uma estabilidade de 0,04%, praticamente no 0 a 0 mesmo, né? Preços administrados também vieram bem altos, impactam todo esses maiores números impactaram no número geral, subiram 0,60% no mês e também puxado pelo reajuste de energia. A leitura disso tudo reforça que a percepção do processo de desinflação segue em curso, mas a gente não sente isso ainda na pele de fato, porque é um processo que vem acontecendo de forma bastante lenta e cercado, às vezes, de algumas retomadas, né, de picos de inflação, por conta de um ou outro setor, um aumento ou outro de preço também pontual, que isso visa, na verdade, isso deveria estar sob controle ali, né? Enfim. Mercados acionários, então, para a gente falar um pouquinho mais das tarifas do Brasil. Principais índices americanos ontem, perdão, ainda estou meio mal, de garganta, tá? Fecharam em alta ontem. O Dow Jones avançou 0,43, o S&P 500 0,27, Nasdaq teve um dia de praticamente 0 a 0, 0,09% de alta. Aqui no mercado doméstico, o Ibovespa sofreu, mas também não foi tanto quanto se previa. Logo pela manhã, lá o EWZ já vinha com quase 2% de queda. No final do dia, Ibovespa recuou 0,54, 0,5%, fechando aos 136.743 pontos, tá? Os maiores afetados
Ontem foram Embraer, caiu 3,08, também reduziu as perdas. No começo da manhã estava quase 10%. E Itaú, setor bancário, deve sofrer bastante agora, 3,08. Destaques de alta ficaram com CSN, 5,04 e Marfrig subiu 6,38. Ainda aqui, mantendo-se na renda, nos indicadores, nos de renda fixa, o T10, né, o título do americano lá de 10 anos, subiu para 4,35 e o T-Note de 2 anos manteve-se em 3,86. Caiu um pouquinho, ele estava 3,90 há alguns dias. Aqui no Brasil, então, para a gente finalizar aqui, passar também sobre o que temos aqui, né, de pronto agora sobre a questão lá da taxação. Os juros avançaram muito depois desse anúncio, né, das tarifas, elevou os prêmios de risco, especialmente os vértices mais longos da curva de juros realmente subiram bastante, tá? E aí também houve pressão sobre os juros reais. As NTN-B 2030 subiram de 7,71 IPCA mais 7,71 para 7,79. Importante isso. Analistas, inclusive, avaliam ali que o impacto inflacionário pode ser limitado com essas tarifas, mas a incerteza política e cambial vai manter esse viés altista com certeza. E aí, né, muito mais do que isso. Por exemplo, eu detalhei um pouquinho ontem aqui quais empresas poderiam ser mais, quais empresas não, quais setores poderiam ser mais impactados, alguns produtos do Brasil. Agora a gente tem algumas empresas também já no radar que podem ser mais impactadas caso essas tarifas venham a ocorrer. Uma delas é a Embraer. Ela são produtos que são manufaturados, então esses produtos não têm como ser redirecionados para outros mercados. E os Estados Unidos é o maior comprador dos jatos da Embraer, enfim, essa é a empresa mais sensível nesse momento. E aí o que a gente tem para ver dentro do noticiário como um todo, seja da mídia normal, né? Aqui eu tenho pouca relevância, pouco alcance, mas eu procuro trazer algo mais centrado, né? Sem paixões, digamos assim. Mas quando a gente olha no geral, primeiro, né, a gente vê que o Lula pretende, diz em reciprocidade, aumentar taxas, entrar numa guerra comercial com os Estados Unidos, não tem sentido algum. Piada. Outra também, notícia lá, que vai ter que recorrer à OMC, a Organização Mundial do Comércio, e nos juntar com os outros países taxados pelos Estados Unidos. A OMC não resolve nada assim de pronto e também, né? E também ontem ele deu algumas declarações bastante esclarecedoras na Globo, né, no Jornal Nacional, já saiu aí veiculado aí, enfim. Então assim, por enquanto a gente não viu nenhuma fala racional, né? Uma outra que eu li ontem de canais aqui de economia, tá? As pessoas que estão dentro do meu mundo aqui de assessoria, tá? Que o governo talvez pretende esperar a poeira abaixar e deixar para negociar alguma coisa quando tiver chegando perto dos prazos, né? Esperando que de repente possa ter um recuo do Trump. Tudo bem que isso não é uma coisa que totalmente descartada, né? Pode acontecer. O Trump ele faz isso, né? Essas questões dúbias. Mas esse costume do brasileiro de deixar para pagar o imposto de renda no último dia, enfim. Mas o que é importante mesmo, de repente se formar ali um grupo de diplomatas brasileiros para ir até lá, sentar na mesa, discutir, entender, revisar as coisas de forma racional, com adultos na sala. Aparentemente, até agora, nada nesse sentido. Aguardemos.
Bom, esse era o vídeo de hoje, então. Quero desejar a todos, então, uma ótima sexta-feira, né? Afinal de contas, a gente precisa seguir, né? Tô tocando meu celular aqui. Se inscrevam aqui no canal, curtam, compartilhem essas notícias com seus amigos, comentem o que vocês acham, que o governo brasileiro vai fazer. Vai deixar para o último dia ou vai agir de forma racional e sentar à mesa para negociar? Bom, é isso então. Sextou, pessoal. Mais uma forcinha aqui e daqui a pouco a gente tem o nosso descanso merecido. Um forte abraço a todos. Até mais. Até segunda-feira. Tchau.